Fala pessoal, agora a gente vai começar a ver a trigonometria no triângulo retângulo. Segue o jogo. O tema da aula de agora é a trigonometria no triângulo retângulo. A gente vai focar agora em umas razões especiais que a gente pode obter no triângulo retângulo. Olha só, tá aqui o desenho do meu triângulo retângulo, certo? O ângulo reto aqui no vértice A, e eu atribuí as medidas Azinho, Bzinho e Czinho, né? O lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa, né? BC, como eu coloquei aqui, é a hipotenusa e eu vou representar ela por H. Com relação a esse ângulo θ que eu destaquei aqui, o cateto AB, esse cateto aqui, ele vai ser chamado de cateto adjacente. Adjacente é uma palavra que significa algo como assim, tá do lado, né? Então, esse cateto aqui, ele tá do lado do ângulo, beleza? Ele é um dos lados desse ângulo. O cateto AC, esse de cá, é chamado de cateto oposto. Por quê? Pelo desenho aqui que você está vendo, o cateto AC, né? Ele é oposto a esse ângulo θ, beleza? Quais são as razões trigonométricas? A primeira razão a gente vai chamar de seno do ângulo θ. Para determinar o seno de um ângulo, basta eu dividir o seu cateto oposto pela hipotenusa. No caso aqui, ó, eu atribuí ao cateto oposto, a θ, a medida B. E a hipotenusa, a medida A, né? Então, cateto oposto sobre hipotenusa vai ser B sobre A. Tudo bem? Se você tiver o valor numérico dessas medidas, quando você divide elas duas, você obtém uma razão que a gente chama de seno desse ângulo. Tudo bem? O cosseno do θ é a medida do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, ó, no caso, o cateto adjacente aqui a gente atribui a medida C, né? Então, C sobre A. Beleza? A tangente ela é definida como cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza? Olha aqui, cateto oposto ao ângulo θ é B, né? Tem medida B, e o cateto adjacente medida C. Então, a tangente é igual a B sobre C, beleza? Uma informação importante que a gente pode acrescentar é a seguinte, ó. Esse ângulo aqui, a gente já falou disso numa aula passada, a medida dele vai ser 90 menos o valor desse ângulo aqui que a gente definiu, tudo bem? Se eu tentar obter as razões trigonométricas para esse ângulo aqui, 90 menos θ, olha o que eu vou obter, ó. Seno de 90 menos θ. A definição de seno continua sendo a mesma, cateto oposto sobre hipotenusa. Só que com relação a esse ângulo aqui, o cateto oposto, ele tem medida C. Então, o seno de 90 menos θ vai ser C sobre A, beleza? Cosseno de 90 menos θ. Para 90 menos θ, o cateto adjacente é o cateto que tem medida B, né? A hipotenusa sempre é a mesma, não muda. Então, cosseno de 90 menos θ é igual a B sobre A, né? Medida do seu cateto adjacente dividida pela hipotenusa. A tangente, novamente, ó, é definida da mesma forma. Tangente de 90 menos θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto tem medida C e o cateto adjacente tem medida B, tá ok? Agora, se você olhar aqui, ó, as razões que a gente definiu inicialmente e essas razões, né, para o complemento desse ângulo, olha o que a gente obtém. O seno de θ é B sobre A. Se você olhar aqui, ó, B sobre A é igual ao cosseno de 90 menos θ. Então, seno de θ é igual ao cosseno do seu complementar, né? 90 menos o ângulo é o complemento dele, beleza? Cosseno de θ, C sobre A. Olha lá a razão para 90 menos θ. Isso é igual ao seno de 90 menos θ. Beleza? Ó, seno de θ é igual ao cosseno do seu complemento, né? O cosseno do seu ângulo aqui, 90 menos θ. Beleza? Para o caso da tangente, a tangente de θ é B sobre C. A tangente de 90 sobre θ é C sobre B, né? Então, a relação que a gente tem entre as tangentes aqui, né? Tangente de θ
é igual a 1 sobre a tangente de 90 menos θ. É o inverso, né? A tangente de um ângulo é o inverso da tangente de seu complementar. Beleza? Vamos definir algumas outras relações que são importantes aqui. A gente escreveu a tangente de θ como cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas olha só, se eu fizer isso aqui, ó. Seno de θ dividido pelo cosseno de θ. O seno de θ que a gente definiu aqui é B sobre A. B sobre A. Dividido pelo cosseno de θ, que é C sobre A. Eu estou dividindo duas frações que têm o mesmo denominador. Eu posso cancelar esses denominadores aqui, ó, e eu vou obter B sobre C, beleza? Só que B sobre C é a tangente de θ, né? Então, vocês repararam que a tangente de θ é a mesma coisa que o seno de θ dividido pelo cosseno de θ? Essa é uma razão que a gente tem. Tangente de θ é igual a seno de θ sobre o cosseno de θ, beleza? Se você tiver o valor do seno de um ângulo e o cosseno de um ângulo, você vai obter a tangente dele também, né? Dividindo esses dois valores. Uma outra relação que a gente chama de relação fundamental é a seguinte. Seno de θ aqui é B sobre A. Cosseno de θ, C sobre A. Eu vou elevar esses dois valores ao quadrado e somar. O que eu estou falando? Seno ao quadrado de θ, né? O seno de θ elevado ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de θ. Beleza, o seno de θ, B sobre A. Então, seno ao quadrado de θ, B sobre A ao quadrado. Beleza? Cosseno de θ, C sobre A, mais C sobre A elevado ao quadrado. Beleza? Eu tenho frações aqui que estão elevadas a um expoente, né? Eu vou elevar tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo expoente, ó. Eu vou obter aqui, ó, B ao quadrado sobre A ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado, certo? Agora eu tenho uma soma aqui, ó, de duas frações que têm o mesmo denominador. Eu posso escrever essa soma sobre o único denominador, né? B ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado. Mas lembra de uma relação métrica que a gente viu em aulas anteriores? Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Ou seja, para esse triângulo aqui, nessas circunstâncias, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A elevado ao quadrado. Olha o que eu tenho aqui. B ao quadrado mais C ao quadrado. Você concorda comigo que isso aqui, ó, é a mesma coisa que A ao quadrado sobre A ao quadrado? O que acontece quando eu divido um número por ele mesmo? O resultado dá 1. Então, vocês vão concordar comigo que se eu fizer seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo, isso aqui tem que dar 1. Beleza? Essa é a relação fundamental. Por enquanto, a gente está vendo essa relação só para ângulos aqui que são menores do que 90 graus. Quando vocês estiverem um pouco mais crescidinhos, vocês vão ver que essas relações valem para quaisquer ângulos, beleza? Eu vou deixar um exercício aí para vocês darem uma brincada. Ó. Dado o triângulo aí, ó, determine o seno de θ, cosseno de θ e a tangente de θ, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!